Durante a Primeira Guerra Mundial, a economia norte-americana estava em pleno desenvolvimento. As indústrias dos Estados Unidos produziam e exportavam em grandes quantidades, principalmente para países europeus. Após a guerra, o quadro não mudou, pois os países europeus estavam voltados para a reconstrução das indústrias e cidades, necessitando manter suas importações, principalmente dos Estados Unidos. A situação começou a mudar no final da década de 1920. Reconstituídas, as nações europeias diminuíram drasticamente a importação de produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos. Com a diminuição da exportação para a Europa, a indústria norte-americana começa a aumentar os estoques de produto, pois já não conseguiam mais vender como antes. Grande parte dessas empresas possuíam ações na Bolsa de Valores de Nova York e milhões de norte-americanos tinham investido nessas ações. Em outubro de 1929, percebendo a desvalorização das ações de muitas empresas, houve uma correria de investidores que pretendiam vender suas ações. O efeito foi devastador, pois as ações se desvalorizaram fortemente em poucos dias. Pessoas muito ricas passaram da noite para o dia para a classe pobre. O número de falência de empresas foi enorme e o desemprego atingiu cerca de 30% dos trabalhadores. O Stalin surgiu nos Estados Unidos após a quebra de valores da Bolsa de 1929. Com o intuito de aumentar as vendas, ele correspondia a uma modalidade de design industrial que procura fazer um modelo superficialmente atraente, para disfarçar eventuais falhas na qualidade. O Stalin tinha como objetivo tornar um produto atraente aos olhos do consumidor a fim de vendê-lo, o que era oposto ao funcionalismo. O movimento Stalin veio da necessidade de realizar uma renovação de produtos, tentando assim dar a eles, em cada uma das edições realizadas, um atrativo diferenciado. Como exemplo bastante clássico desse estilo, podemos contar com os automóveis rabo de peixe, onde na época faltava inovação tecnológica e também existia uma grande necessidade econômica de novos lançamentos, levando assim a existir uma coleção de novos atrativos para os objetos. Foi então que, depois desse período, houve uma mudança brusca e a retomada do estilo design bauhasiano. Este foi posteriormente somado a diversas inovações tecnológicas, chamando assim também o estilo internacional. Como exemplos desse tipo de estilo, temos os móveis clássicos da marca Le Corbusier. No pós-modernismo do design, até os dias de hoje, podemos contar com um grande desprendimento do modernismo, com vários movimentos, como por exemplo o chamado de Less is More, e ainda grupos diferenciados que vieram através desse tipo de ruptura. O styling segue assim a mesma lógica da moda, que é ditada por tendências inventadas pelo próprio mercado. Os produtos são caracterizados principalmente por aperfeiçoamentos e reformulações formais sobre os aspectos exclusivamente estéticos e orientados pelo marketing. Os produtos são fabricados em série e em materiais mais baratos e menos duráveis. Tal estratégia chama-se obsolescência planejada, onde os produtos são projetados para durarem apenas um determinado tempo, assim fazendo com que o consumidor sempre precise trocá-lo periodicamente por um outro novo. O produto passou a ser definido pelos padrões do mercado de consumo, este formado majoritariamente pela classe média branca americana. Diferentemente do design europeu dessa época, que se voltava mais para o funcionalismo, o design americano possui uma proximidade mais direta e despreocupada com a produção do mercado, sem pensar nas consequências que tais padrões de consumo desenfreado podiam causar à sociedade e ao meio ambiente. Com o styling, houve a introdução de novos materiais facilmente moldáveis, como por exemplo o plástico e o compensado. Como a concorrência era grande, o design era um fator de diferenciação para produtos se destacarem. Exemplo, o setor automobilístico. A lógica do styling. O que fazer na situação em que as necessidades mais importantes de consumo já estão satisfeitas? Reanimar a demanda e criar novas necessidades. Ou seja, fazer com que as pessoas sintam a necessidade de consumir sempre mais, muitas vezes comprando produtos que não façam parte de suas reais necessidades. E como essas necessidades são criadas? Através do marketing, que difunde pelos meios de comunicação de massa, TV, rádio, revistas, etc. Propagandas que incitam o consumidor a comprar determinados produtos, criando a falsa sensação de que se ele não tiver aquilo, estará
fora da moda, fora dos padrões de sua vida, fora dos padrões. E sua vida está incompleta. Oi, mãe! Vale ressaltar que a estratégia do styling perdura até hoje. A maioria dos projetistas do styling não possui coerência formal em suas criações, principalmente devido ao fato de que as mesmas deveriam sempre seguir os padrões da moda e não do próprio projetista. Walter Teague foi um designer industrial, arquiteto, ilustrador, designer gráfico, escritor americano. Teague foi um dos pioneiros no estabelecimento do design como profissão nos Estados Unidos, junto com Norman Gates, Raymond Loewy e Harry Dreyfus. Apesar do classicismo e tradicionalismo presentes na época, Teague foi conhecido como uma importante figura na propagação do modernismo na América. Suas exibições de design são amplamente conhecidas devido ao New York's World Fair, de 1939 a 1940, como o prédio de Ford e suas icônicas embalagens para Kodak, Steinway Piano, etc. Seu sucesso profissional só chegou quando atingiu 50 anos, ao assumir sua empresa de design industrial, agora conhecida como Teague, que carrega o seu legado, seu nome e sua visão. Norman Bel Geddes foi um designer industrial americano com foco em aerodinâmica. Começou sua carreira fazendo design de sets para Eileen Burnsdale Los Angeles Little Theater, de 1916 a 1917. Em 1918, trabalhou como designer de cenas para a Metropolitan Opera, em Nova York. Bel Geddes abriu um estúdio de design industrial em 1927 e projetou uma ampla gama de produtos comerciais, desde coqueteleiras para medalhões comemorativos e armários de rack. Seus desenhos estendidos para conceitos futuristas não realizados são um automóvel em forma de lágrima e um desenho Art Deco. Em 1929, ele também projetou o Airline No. 4. Seu livro, Horizons, publicado em 1932, teve um impacto significativo. Ao popularizar a racionalização, quando apenas alguns engenheiros estavam considerando a sua utilização funcional, ele tornou possível o estilo de design dos anos 30. Bel Geddes projetou também o pavilhão conhecido como Futurama, para a Feira Mundial de Nova York em 1939. Raymond Loewy, um dos principais nomes do styling, nasceu na França e foi radicado nos Estados Unidos a partir de 1919. Loewy foi um dos designers mais bem-sucedidos de sua época. Trabalhou em projetos de todos os tipos e foi responsável pela projeção de diversos clássicos de design do século XX, como o maço de cigarros Lucky Strike, a reformulação da identidade da Coca-Cola e o design do ambiente interno da nave espacial Skylab para a NASA. Dentro desse período do design styling, existiu o Streamline, uma corrente de produtos inspirados em formas arredondadas que transformou vários objetos com a ação de arredondamento ou alongamento assimétrico das formas. Essa tendência fazia referência ao futurismo e queria passar a sensação de modernidade. Harley era o chefe designado inicial de design da General Motors, mais tarde tornando-se vice-presidente, o primeiro alto executivo já nomeado em design de uma grande corporação da história americana. Harley foi pioneiro no uso de desenhar de forma livre e mão esculpida modelos de barros de design automotivo. Em seguida, ele introduziu o Concept Car como uma ferramenta para o processo de design e uma inteligente comercialização de dispositivos. Louis Chevrolet foi um piloto de corridas e cofundador, junto com William Duran, da Chevrolet Motors Car Company, que foi adquirida pela General Motors e é a sua marca mais conhecida. Em muitos casos, como no Brasil, Chevrolet e General Motors são sinônimos. Em 1886, sua família sai da Suíça para viver em Berne, no departamento francês Côte d'Or. Foi ali que o jovem Louis se interessou por mecânica
Ele trabalhou na loja de autopeças Roblin entre 1895 e 1899. Viveu em Paris durante algum tempo, até migrar para Montreal, no Canadá, em 1900. No ano seguinte, ele mudou-se para Nova York, onde foi empregado da Fiat. Já em Bic, Chevrolet aprendeu a projetar e construir automóveis. Projetou seu primeiro motor em 1909. Pouco depois, em sociedade com William Durand, fundou a Chevrolet Motor Car Company e fixou-se em Detroit. Em 1915, em meio a desentendimentos com Durand, vendeu a sua parte da companhia para o sócio. No ano seguinte, a empresa passou a ser a GM, então administrada por Durand. Apesar de sua genialidade mecânica, Louis nunca teve muita educação formal e nunca foi um bom homem de negócios. Concorrência formal em suas criações. Coerência, bli bli bli. Earl Harley. Earl. Gente, Fala Earl Harley. Earl Harley. Earl. vale ressaltar que estratégia de eu tô falando, porra. Ok. Earl. 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 Tchau, gente.